A Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e a ONG Movimentação apresentam o projeto Roda de Trocas de Saberes e Fazeres, numa releitura de Rede de Trocas de Saberes e Fazeres, Os Filhos da Terra de Rio Pardo Grande do Sul. Trago essa fala que é para dizer que esse trabalho que ora a ONG Movimentação apresenta dentro de um contexto extremamente especial, que é o distanciamento social, pelo qual esse projeto foi aprovado, pela Lei Aldir Blanc, ele tem que desconstruir essa ideia de divisão de povos. Ele tem que desconstruir essa ideia de que existem alguns setores culturais trazidos então para a formação cultural do Brasil, essa divisão de que essa etnia representa esse segmento e que essa outra etnia representa outro. No Brasil, isso não serve, Haja visto a contribuição para a riqueza do Brasil trazida pelos afrodescendentes. A riqueza dessa terra está na força dos afro-ameríndios. Essa relação de construção de bens e, sobretudo, de bens culturais, todas as etnias contribuíram. Então nós não podemos deixar ninguém de fora dessa narrativa. E qual é mesmo o propósito desse projeto, dessa relação, dessa ação cultural que nós abraçamos? É desesconder as etnias que ficaram de fora da história. Desesconder os afro-ameríndios, desesconder os ribeirinhos, desesconder toda a contribuição que está colocada nesse país a bem da cultura e do desenvolvimento tanto social quanto econômico. Então, não dá para deixar ninguém de fora. Mas eu quero ir um pouquinho adiante para estabelecer e desfazer alguns paradigmas que são colocados no âmbito da nossa população brasileira e especialmente da população do Rio Grande do Sul. Então eu quero pegar esse eixo de Rio Pardo Grande do Sul para dizer que Rio Pardo Grande do Sul, a sua população do município, isso sem nenhuma pesquisa, olhando a olho nu, como se diz na nossa linguagem, na nossa narrativa, se percebe claramente a população negra, a população indígena, integrado às outras etnias, as etnias europeias, o alemão, o italiano, o português, o professor, o pesquisador de história, historiador, Neco Machado. Neco Machado é uma pérola que a gente encontra nessa travessia que vai nos trazer, dentre outras coisas, uma cultura da tradição de Rio Pardo, na sua capacidade também de poeta, de nativista, de cantor nativista, letrista. Então ele traz essa grande contribuição contando a história de Rio Pardo. E não por acaso as suas letras e música
são trilhas sonoras que vão estar compondo então o nosso trabalho na questão do documentário e das próprias lives que vão estar aqui, a música do professor Neto Machado como pano de fundo das nossas falas. Por onde andarão os dias, quem sabe onde fui parar? Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Então a minha gratidão a todos e todas, bom debate, boas narrativas. Minha gratidão, Griot. Meu nome é Ernesto Gustavo, sou formado em História e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a origem do município de Rio Pardo e as etnias que fizeram parte da composição dessa cidade maravilhosa, cidade histórica, que é muito importante para o Rio Grande do Sul. Já em 1844, Karl von Martius escreveu um artigo onde ele orientava como a gente deveria escrever sobre a história do Brasil e que não deveríamos esquecer os 3 pilares iniciais que compõem o povo brasileiro, que é o índio, o branco europeu e o negro africano. A história de Rio Pardo quase sempre é contada dando um ênfase para a participação do elemento açoriano, do elemento português, e esquecemos da importância da participação do indígena e do negro. Em meados do século XVIII, a coroa portuguesa se preparava para a campanha de demarcação dos limites do Tratado de Madrid, onde, na região sul, esses limites avançariam até os 7 povos das missões. De posse de algumas informações sobre a melhor maneira de adentrar o terreno e lugares apropriados para formar uma linha de penetração e comunicação que pudesse assistir quem tomaria o lugar dos indígenas nas missões, Gomes Freire de Andrade elege por sugestão de quem já conhecia o território os aventureiros paulistas, filhos e netos de bandeirantes que outrora vieram aqui caçar para escravizar indígenas, o caminho de Rio Grande até Porto dos Casais, subindo o rio Jacuí ao Santo Amaro Forqueta, onde deveriam instalar o primeiro armazém de mantimentos para a campanha, e dali continuar pelo rio e por terra até a confluência do Rio Pardo, lugar para o segundo armazém e, por consequência geográfica, ponto estratégico para o posto avançado. Vale lembrar que quando se fala em bandeirantes e aventureiros paulistas, já temos elementos miscigenados que Martius nos orientou a identificar. Em 1754, a Tropa dos Dragões alcança os armazéns já fortificados de Santo Amaro e Jesus Maria e José, acompanhada, segundo o Diário da Expedição, por povoadores ilhéus lagunenses, paulistas, portugueses e negros, estes escravos de civis e militares. A iniciativa de fortificar os armazéns baseava-se na proteção contra a esperada resistência dos missioneiros de não abandonarem suas casas, lavouras, suas vidas e aquilo que construíram sob a tutela de um novo pensar e existir. Nos termos do tratado, estavam sendo despejados de seus lares. A ação em conjunto das coroas ibéricas era inicialmente a sua expulsão. No desenrolar da resistência dos indígenas, denominada como Guerra Guaranítica, os 7 povos das missões foram tomados pelas tropas luso-espanholas, mas já num contexto de desgaste do tratado. Ao se retirar das missões em 1757, Gomes Freire de Andrade muda a política inicial e acolhe 700 famílias de missioneiros e retorna com eles e a tropa portuguesa para a fortaleza Jesus Maria e José. Não se pode afirmar precisamente o contingente civil que a fortaleza possuía, mas o Diário da Expedição nos dá uma ideia de aproximadamente 1.800 militares,
podemos avaliar o resultado da chegada dessas 700 famílias na região. Embora tenham sido divididas em 3 assentamentos, mudaram significativamente o cenário. Nos documentos denominados Cartas Secretíssimas, correspondências do Marquês do Pombal para Gomes Freire, as instruções para o translado dos indígenas são claras, assim como a maneira de bem tratá-los para que, assim como os outros povoadores fiéis à coroa portuguesa, ocupassem o território. Há claramente um incentivo para que militares busquem formar famílias com as indígenas. Durante 12 anos, os assentamentos permaneceram guarnecendo a fortaleza. Em 1769, uma ordem os reduziram ao assentamento de São Nicolau. Mas vale lembrar da importância do assentamento de Santo Ângelo, que chegou a ser primeiramente o orago da Igreja Matriz e denominação de rua. Não há dúvidas da inserção do indígena e do negro na origem da população do Rio Pardo. Assim como não se pode negar a tentativa posterior de esconder ou tornar invisível essa participação. Fui guri de andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no rio, mandalete de ir na venda, um trotão de pangaré, pega, pega, paga prenda, de comer fruta no pé. Por onde andaram os dias, quem sabe onde fui parar, me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar.